Fala, meu querido, fala, minha querida. Professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo. E hoje, galera, a gente dá sequência na correção dos itens de eletrodinâmica, beleza? Se você está curtindo essa correção, dá um like, se inscreve no canal aí que a gente sempre vai estar trazendo resoluções para vocês, beleza? Galera, então vamos dar sequência aqui. Então, olha só, vindo aqui já direto para a prova com vocês. Opa, uma puxadinha aqui. Então, olha só, ele fala para a gente o seguinte. Ele fala que desfibrilador é um dispositivo médico crucial para salvar vidas em situações de emergência, especialmente durante episódios de parada cardíaca súbita, que ocorre quando o coração sofre uma arritmia, como a fibrilação ventricular, em que as batidas do coração se tornam caóticas e ineficazes, o que impede o bombeamento adequado do sangue para o corpo. Um robô com IA foi treinado para aplicar durante a desfibrilação um valor de energia ajustado com base no peso do paciente, a fim de garantir a eficácia e a segurança do procedimento. A dose de energia é comumente calculada em joules por quilograma de peso corporal. E em pacientes pediátricos, a dose de energia recomendada é geralmente menor que em adultos. A figura a seguir representa o circuito elétrico simplificado de um desfibrilador. Então, galera, só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, você tem uma DDP, certo? Que é a sua bateria. Aí vai, em certo momento, quando essa chave não estiver fechado, carregar esses capacitores, certo? Então, lembre, esses dois capacitores estão em paralelo entre si. Aí você vai carregar aqui o seu circuito, né? A corrente vai dividir aqui, né? E vai carregar esse circuito todinho aqui para você, esses capacitores. Beleza. Capacitores carregados, o que que você faz? Você alterna essa chave. Você liga aqui na posição 2, vai passar por esse elemento indutor, certo? Que para a gente não tem tanta importância. E aí você vai passar aqui pelo coração do paciente, que ele falou que chamou de impedância. Galera, às vezes você pode ficar, né, não acostumado com esses termos, né? O indutor, por exemplo, ele é um elemento também passivo, ele tem uma função tipo do capacitor, certo? De acumular energia no seu campo magnético. Mas tudo bem, isso é irrelevante para a gente na questão, só para você entender. E também, galera, quando a gente fala, né, que tem indutor, capacitores e resistores no circuito, para não ficar chamando isso de cada um nome, a gente geralmente simplifica isso para impedância, certo? Esse significa esse nome aqui que ele chamou impedância do paciente. Mas na verdade você podia trocar isso aqui por resistência, não tem problema, que é o que você já aprendeu aí no nosso ensino médio, beleza? Então tá bom. Aí ele fala para a gente o seguinte: com base nas informações apresentadas e no circuito elétrico representado na figura precedente, julgue os itens. Então, galera, vamos sem, né, demora para o primeiro item, que ele fala o seguinte: considere que a capacitância de cada capacitor seja de 200 microfarad e que a IA tenha ajustado o desfibrilador para fornecer energia de 200 joules no primeiro choque a um paciente adulto. Neste caso, a tensão aplicada no paciente será igual a 1 kV. Galerinha, eu tenho um pouco espaço aqui na prova, então eu já trouxe aqui um rascunho. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse item 71 é que você deveria lembrar para resolver esse item como calcula a energia num capacitor e também uma espécie de equação que envolvesse a capacitância e envolvesse a DDP. Então, só para você lembrar de um jeito fácil, eu sempre recordo assim com meus alunos: Q igual a C vezes U. Essa equaçãozinha a gente nunca esquece, beleza? O que significa para a gente, galera? Que isso aqui é um gráfico de uma reta, né? Onde eu tenho a carga aqui no eixo Y e o U, porque a capacitância é uma constante. E aí, galera, a gente sabe que isso aqui é uma reta do primeiro grau, certo? Uma equação do primeiro grau, que caso você queira calcular para a gente a área desse triângulo aqui embaixo, né? Ou seja, vamos pensar que a gente vai calcular a área desse carinha aqui embaixo, né? Ou seja, toda essa areazinha que está aqui envolvida, beleza? Ou seja, toda essa areazinha aqui, que vai acontecer? Quando você calcular a área desse cara aqui, basicamente como é que a gente faz para calcular a área desse cara? A gente faz que é base vezes altura dividido por 2, beleza? E o que acontece? Quando você faz isso, a área ela tem que ser quem? Essa área deveria ser a carga vezes a DDP dividido por 2. E aí, se você lembrar aqui dos vídeos anteriores, eu te mostrei que o trabalho da força elétrica tem que ser igual a quem? O trabalho da nossa força elétrica, ela tem que ser igual a carga vezes o potencial. Beleza? Então, o que acontece, né, galera? Calma aí de novo aqui a Siri aqui pra gente. O que acontece? Carga vezes U, certo? É o nosso trabalho. E lembra que trabalho é energia. Então, no final das contas, o que você está calculando aqui, ó, se você perceber, você está calculando exatamente o quê? Carga vezes potencial e aqui também carga vezes potencial.
Então, no final das contas, o que você está calculando é o trabalho aqui, na verdade, a energia que esse capacitor está acumulando nas suas placas, beleza? Então, só para você lembrar uma maneira de você calcular a energia de um capacitor. Então, eu tenho o seguinte, a energia de um capacitor, ela pode ser dada por carga vezes U dividido por 2. Mas, Facina, eu ainda não tenho a capacitância nessa equação. Tudo bem, é por isso que você pode pegar e utilizar essa formulazinha aqui, ó, o Q igual a C vezes U, e substituir ela lá naquela equação aqui dentro. O que vai acontecer então para a gente se eu substituir isso? Perceba então que essa energia agora ela fica assim, ó, energia no capacitor é igual, no lugar da carga eu vou trocar por C vezes U dividido por 2. Resultado, isso é C vezes U ao quadrado dividido por 2. Beleza, galera? Então eu tenho uma expressãozinha aqui agora que me dá todas as variáveis. Beleza? Então essa é a expressão que a gente vai usar para calcular aqui a energia desse capacitor. Se você lembrasse isso na hora da prova, ia ser muito mais show. Tranquilo. Agora, o segundo detalhe importante que você tinha que ter aqui, qual? Voltando para o circuito, você perceberia que esses capacitores aqui, eles estão associados em paralelo. Se eles estão associados em paralelo, eu preciso calcular a capacitância equivalente. Facina, como é que eu faço para calcular a capacitância equivalente de capacitores que estão em paralelo? Lembra que o cálculo de capacitância equivalente em capacitores é o contrário de resistores. Então, se eu tenho capacitores em paralelo, é como se eu estivesse calculando resistores em série. Então, eu somaria essas capacitâncias, seria C mais C. No texto ele falou que era 200, então 200 mais 200. Essa capacitância equivalente deveria ser um cara de 400 microfarad, porque no texto ele falou para a gente que a capacitância era de 200. Então a gente deveria somar os dois, porque capacitores em paralelo a gente soma, beleza? Então, galera, como é que a gente faria isso? A energia desse capacitor tem que ser igual à capacitância equivalente vezes U ao quadrado sobre 2. Agora vamos calcular. Ele falou para a gente que a nossa energia era de 200 joules, a capacitância equivalente calculamos que é 400 microfarad, micro vezes 10 a menos 6. Isso vezes U ao quadrado e divide por 2. Galera, já podemos fazer um vá por vapo aqui, ó, 200 com 400 sobra 2, que corta com esse 2, então aqui sobrou só 1. Aí, fazendo aqui um joguete matemático, que joguete, Facina? Eu vou passar esse cara dividindo, ele vai ficar aqui dividido por 10 a menos 6, e quando ele sobe a 10 a mais 6, né? Ou seja, uma propriedade da potenciação. Então, o resultado dessa ópera é que o U ao quadrado, que a gente tem aqui, o nosso U ao quadrado, ele tem que ser igual a 10 a sexta. Galera, se o quadrado é igual a 10 a sexta, tira a raiz, isso aqui é 10 a terceira. Volts, que é a mesma coisa de 1 kV. E não foi isso que a UNB te afirmou no item, ela falou que neste caso, a tensão que é a nossa DDP aplicada no paciente é de 1 kV. Item perfeito, certíssimo. Show, galera? Então, massa, itemzinho assim que você deveria lembrar a forma para poder resolver, não é um item difícil e não errar a continha. Também tinha que lembrar a associação de capacitores. Tanto que no item 72, ele vai te perguntar isso de novo, olha só. 72. A capacitância total do circuito do desfibrilador seria menor se os capacitores estivessem conectados em série em vez de em paralelo. Show! Então vamos lá, galera, para a gente recordar mais isso que é importante também. Olha só, no item 72, temos que lembrar que capacitores em série, eu calculo como se fosse resistores em paralelo. Como é que eu faço resistores em paralelo? 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Como ele falou para a gente que esses capacitores são iguais, ficaria 1 sobre 100 mais 1, sobre 200, né, galera? Sobre 200, perdão. 1 sobre 200 mais 1 sobre 200. Isso deveria ser igual a 2 sobre 200. Resultado, isso aqui é igual a 1 sobre 100. Então, a nossa capacitância equivalente em série deveria ser 100 microfarad. E a gente calculou anteriormente que se fosse em paralelo, a gente viu que a capacitância equivalente dava quanto? 400 microfarad. E aí você já percebe que então a sua capacitância em série, vou colocar aqui um S de série,
e aqui um P de paralelo, você vai perceber que ela realmente é menor. Por quê? Porque capacitores em série é como se fossem resistores em paralelo. E toda vez, né, galera, que a gente calcula algum elemento paralelo, geralmente a sua resistência ou a sua capacitância equivalente, ela sempre é menor do que a menor de todas. Então, por exemplo, a nossa menor é 200, então é alguma coisa menor que 200. Se eu tivesse, por exemplo, 100 e 300, seria alguma coisa menor do que 100, beleza? Então, por aí vai. Então, não esquece disso, isso é muito importante para você ganhar tempo na hora da prova. Então, o que torna esse item aqui perfeitinho, né? Então, o item 62 é um item praticamente perfeito, todo bonitinho, praticamente não, né, galera? 100% certeza, perfeito. E agora, para a gente fechar esse bloquinho de questões, ele fala: se a chave no circuito do desfibrilador estiver na posição 2, o capacitor estará sendo carregado pela fonte de tensão V. Galera, olha para cá para o circuito. Se você fechar o seu circuito aqui, ó, perceba que você não está ligado na fonte de tensão. Se você não estar ligado na fonte de tensão, o que, que vai acontecer? Não está carregando. Então, galera, perceba que na posição 2 o que vai acontecer é que esse capacitor ele já está carregado e ele vai agora distribuir essa energia para o corpo do paciente. É quando você está ali desfibrilando essa pessoa. Então, esse item está o quê, galera? Esse item está erradíssimo. Beleza? Itemzinho errado. Tranquilos? Belezinha? Então tá bom. Galera, vamos aqui agora, né? Terminamos esse bloco, mas eu quero fazer mais um. Vou pular esse bloco aqui de hidrodinâmica, vai ter um vídeo só para isso, né? Destinado só para esse item aqui. Vou lá para o item 150, que seria o último de elétrica aqui que ele trouxe para a gente, né? E ele já traz aqui, né, o avanço da tecnologia. Eu vou pular esse texto aqui, que ele é só de embromation, e vou direto para a questão, que ele fala o seguinte para a gente: olha, um resistor de resistência elétrica 5 ohms é conectado aos terminais de um gerador elétrico com tensão igual a 12 volts e resistência interna 1 ohm. Calcule a intensidade da corrente elétrica fornecida pelo gerador e a diferença de potencial nos terminais do resistor. Ali fala, com base nessas informações, diga os itens. Se o valor da diferença de potencial nos terminais do resistor R calculado por IA estiver correto, então a potência elétrica dissipada no resistor será igual a 20 watts. Galera, vamos montar esse circuito aqui. Como é que seria ele? Ele é uma bateria, então ó, vou colocar aqui um circuito. Então está aqui uma bateria, certo? Aí vamos puxar um pouquinho aqui. Você tem a resistência interna, vou puxar mais um pouquinho aqui. Aí você vai conectar em série nesse circuito um outro resistor e fecha o circuito aqui. Vamos colocar os dados. 12 volts é a minha bateria, minha resistência interna é de 1 ohm e aqui embaixo é de 5 ohms. Belezinha? Vamos colocar os nossos terminais positivo e negativo e você sabe que a corrente elétrica ela vai em direção no circuito nessa direção. Se eu quero calcular essa corrente elétrica, você sabe que ela vai fazer esse trecho aqui, ó. Beleza? Esse é o sentido da sua corrente elétrica. Então, vou calcular isso. Como que eu calculo? Por I. Então, o I que passa nesse circuito é o U dividido pelo REC, que é a nossa resistência equivalente. Então, isso aqui seria 12 dividido por quem? 5 mais 1. Isso é 12 dividido por 6. Então, a corrente elétrica que passa por esse circuito é de 2 amperes. Então, significa dizer que essa corrente que está aqui nesse circuito para a gente, ela vale 12 amperes. Né? 2 amperes, perdão. Galera, eu gosto muito de fazer o seguinte com os meus alunos: evidenciar, ou seja, caminhar pelo circuito, entender quais são os potenciais em cada resistor. Então, olha só, se eu colocar esse polo negativo uma referência de 0 volt, então eu posso dizer que nesse pontinho do circuito tem 0 volt. Então, obviamente, do outro lado aqui, ó, tem que ter nesse pontinho 12 volts. Por que, Facina? Porque a diferença de potencial da bateria é de 12 volts. É como se eu pegasse o potencial positivo menos o potencial negativo, que é zero, totalizando quanto? 12 volts. É isso que a bateria pode fornecer para mim. Beleza? Tá bom. Galera, a corrente veio, passou por esse resistor. Esse resistor, o que vai acontecer com ele? Ele vai consumir essa energia, certo? Então, quer dizer que aqui vai ter um URI. De quanto? Eu faço a conta. Então, para esse resistor, eu faço que o U nesse resistor deveria ser 1, que é a sua resistência, vezes a corrente, que é 2. Esse cara vai consumir quanto? 2 volts. Então, significa dizer que quando a minha corrente passa por esse cara, aqui, ó, deixa eu botar até de outra cor, vou colocar aqui de amarelo, aqui nesse cara, ó, vou colocar como se fosse assim, vai consumir 2 volts. Então, o que, que eu faço? 12 que eu tinha menos 2 que eu perdi, vai me sobrar quanto? 10 volts. Então, nesse pontinho do circuito, vou colocar de novo de verde. Aqui tem quanto?
10 volts. Como assim, vacina? Mais uma vez, eu tinha 12 volts, que era da bateria, passou a corrente elétrica pelo meu resistor, esse resistor consome 2 volts, então 10 menos, perdão, 12 menos os 12 volts, vai me sobrar 10 volts para esse circuito. Então, perceba que não tem resistência, então aqui também tem 10 volts no circuito. E eu faço a mesma coisa para esse cara aqui de 5 ohms. Eu sei que quando a corrente elétrica passar por esse resistor de 5 ohms, os 2 amperes, eu vou fazer de novo URI para esse cara. Então, para esse cara, quanto que ele vai consumir? U do resistor, vou chamar aqui de novo, vou chamar de R'. Isso aqui teria que ser 2 vezes 5, daria 10 volts. Então, quer dizer que esse cara vai consumir os 10 volts. Que 10 volts, Facina? Esse 10 volts aqui que estava sobrando no seu circuito elétrico. Então, 10 menos 10, sobrou quanto? 0 volt. Então, na hora que eu passar para esse cara, aqui tem 0 volt, e perceba que aqui, ó, tudo tem 0 volt, que nem a gente já tinha percebido. Tranquilo, galera? Então, você já andou em todo o circuito, já sabe quanto cada resistor consome. Se eu quisesse calcular a potência nesse resistor ou nesse circuito, eu poderia pensar o seguinte: quem é a potência nesse cara? Eu poderia pensar naquela forma que é R, que eu já conheço, vezes I quadrado. Não é assim que a gente aprende? Calcular a potência dissipada. Então, a potência seria 5 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui daria 20 watts. Mas eu quero chamar a sua atenção porque você já descobriu quanto que é a DDP naquele resistor. Então, você poderia usar pio se você quisesse também. Olha só, a DDP é 10 e a corrente é 2. Então, 10 vezes 2, os 20 watts também. Então, galera, perceba que de qualquer maneira que você quisesse calcular aqui no circuito, você poderia. Eu quero só te mostrar como você andaria pelo circuito nessa questão. Belezinha? Então, quando você volta no item, você já sabe que esse item 150 está corretíssimo. Beleza, galera? Então, a gente encerra aqui esse bloco de eletrodinâmica, bem curtinho, e na próxima a gente mata os itens de hidrodinâmica. Valeu e até a próxima.